Bom dia, você que nos acompanha pelo Face, pelo YouTube. Este é o programa Encontro de Fé da cidade de Gravataí. Vamos à palavra de Deus nesta manhã. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Jesus disse o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus disse: Ide e fazei discípulos de todas as nações. Pastor Adroaldo, ser discípulo, né? Se fala muito em discipulado, né? Nos dias de hoje, células, discipulados, pequenos grupos, né? O discipular, na verdade, ensinar, né? Formar pessoas. E Jesus disse que nós deveríamos fazer discípulos, né? Ele disse aos discípulos, aos apóstolos, fazei discípulos. Então, discípulo é uma pessoa que tem as características. O discípulo é alguém que segue os ensinamentos de um mestre. O discípulo é aquele que segue os passos, né? E se torna semelhante a alguém. Hoje em dia, se nós olharmos, tem pessoas que, né, procuram, o discípulo procura ser parecido. O mestre se torna uma referência para ele. Ele procura ser o mais parecido possível. Hoje, se nós olharmos, tem pessoas que imitam diversas personalidades, né? Tem muita gente que procura se vestir como jogadores de futebol famosos, como artistas famosos, né? Surgem tendências de moda e as pessoas, eu brinco, né? Quando a gente olha alguém com uma corrente de prata, caminhando de perninha assim meia arqueada, assim, né? Perna cambota, que a gente chama, né? Cambota, né? Esse aí é jogador de futebol, né? Gosta de futebol. Eles falam a passada, né? Tem que ter a passada do boleiro, né? Só de caminhar. Olha a passada, olha a passada. É o jeito que caminha, né? É o estilo. O estilo. Então as pessoas imitam, né? Então, lembro quando era garoto jogar futebol, quando fazia um gol, aquele pulo, aquele soco no ar, né? Que era tradicional do Pelé, né? Do Pelé. E aí surgiram diversas personalidades do esporte, com corte de cabelo, né? Quando a gente vê um rapaz novo, cabelo curto atrás, e aqui assim, oxigenado, loirinho, né? Joga bola. E às vezes é moreno ainda, né? É moreno, tem cabelo crespo, e aí que nem eu meu cabelo é crespo, aí só aquele estupetezinho desbotado, oxigenado ali, loiro em cima, né? E o chinelinho, às vezes sai de chinelinho e meia, como chinelinho enfiado em meia, né? É tipo jogador de futebol. Sim. Quando tá no vestiário, né? Então as pessoas imitam as pessoas que elas admiram, que se tornam referência para ela. Ela imita, mas ela não é igual. Ela não é igual. Eles se tornam praticamente quase que discípulos, né, dessas pessoas, porque eles acompanham, tem fã-clube. E realmente essas personalidades, eles acabam exercendo uma certa influência, né, nas pessoas que admiram o seu destaque no esporte, mas eles procuram seguir a forma de se vestir, a forma de se comportar, mas são imitadores. Imitação quer dizer que não é igual, está imitando. Quando a palavra diz aqui que Jesus disse: fazei discípulos, nós temos que ter o cuidado daqui um pouco para que nós não sejamos imitadores. Né? Daqui um pouco a gente, no meio evangélico, no meio cristão, a gente acaba adquirindo uma forma comportamental, um evangeliquez, como a gente diz, que é uma forma de algumas formas de se expressar que é muito comum no meio cristão, no meio evangélico. A gente diz: e aí, varão? E aí, varoa? Quer dizer o homem, quer dizer a mulher, né? Paz do Senhor, que é uma forma de cumprimento que o próprio Senhor Jesus disse, né? Que a gente sauda as pessoas com a paz. Né? Então, paz do Senhor, né? É uma forma de saudação. Quando alguma coisa é boa, glória a Deus, né? Até tem um político que ficou conhecido, né? Que ele dizia glória a Deus, né? Né? Porque é uma expressão evangélica, uma expressão cristã. A Bíblia nos ensina que tudo nós devemos dar graças, glorificar a Deus. Só que daqui um pouco nós temos que ter cuidado para não achar que somos discípulos e na verdade somos imitadores. O imitador é aquele que ele copia. A gente pode até copiar. Você pode
entrar no meio cristão, ter um tempo de igreja, conhecer as escrituras e acabar sendo um imitador. Sim. Mas discípulo, Jesus está dizendo o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos. Como é que o discípulo é feito? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja bem, discipulado, ser discípulo, significa entrar numa escola para aprender algo. Você tem que ser aprovado, você tem que passar, senão você não entra na escola. Tem uma pré-seleção. E a pré-seleção se dá pela fé que vem por meio de Jesus. Então, tem que se sujeitar, e assim, faça um discípulo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o discípulo, ele é feito, é pela graça. Então, o discípulo, ele entra numa escola e ele é forjado, ele é formado, e para isso ele precisa receber o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, significa, é uma iniciativa que vem de Deus para atuar em nós. Mas é necessário morrer. Batizando significa morrer, né? Tu morre para poder receber o novo, né? Então, o discípulo, ele tem que morrer para si mesmo para receber o novo, para viver o novo, né? Então, quando eu me torno discípulo, eu estou dizendo, eu estou aberto para receber o novo, aquilo que, né? Eu não vou acrescentar algo na minha vida, eu vou viver o novo, o que tem de novidade. Então, batizando, eu entendo assim, precisa morrer, nascer de novo, né? É que nem Nicodemos, tem que nascer de novo, né? É a nova vida. A nova vida. E aí você recebe o novo de Deus. Porque às vezes há aquela ideia de que o evangelho, ele acrescenta algo na nossa vida. Na verdade, ele é a boa nova, algo novo. Então, mas para receber o novo, eu preciso eliminar o velho, né? Me esvaziar para poder receber o novo. E aí, quando eu só acrescento, eu vou só ter os trejeitos, eu tenho o costume, né, as práticas, mas eu não vou ter a vida nova. Então, eu não posso, vou me tornar discípulo, né? Então, é um atuar de Deus que me faz ser discípulo. Quem me faz morrer é a presença de Deus, né? É o atuar de Deus na minha vida que faz a minha natureza morrer. Exatamente. Né? Então, daqui um pouco adquirimos hábitos que são evangélicos, que vai trazer uma certa identificação, as pessoas vão olhar para nós, vai ser evangélico. Mas é evangélico? Esse é cristão. Evangélico é cristão ou é um imitador? Veja bem, quando Jesus disse, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, veja bem, ser batizado é receber do alto, receber algo que nós não temos para dar, que não é da nossa condição, mas é da condição divina. Então, se tornar discípulo é estar sujeito ao que Deus faz em nós, o que Deus faz na nossa vida. E o pastor Adroaldo falou, né? O discípulo é feito através do batismo, significa começa tudo zero, mudar tudo, porque senão nós nos tornamos imitadores, né? Imitadores. Então, assim, frequentadores de culto, né? Então, o discípulo é aquele que segue os ensinamentos e segue os passos do seu mestre. As pessoas podem imitar Jesus, mas não vão ser como Jesus é. O batismo, não somente o batismo, se tornar discípulo, aqui a palavra é discipulado. Ser discípulo não é ser parecido com Cristo. É buscar, né, a plenitude do varão perfeito. Jesus não disse se tornem parecidos com Deus. Ele disse assim, sede perfeito como perfeito é vosso Pai Celeste. Então ser discípulo, né, não é uma condição humana. Quando você imita um atleta, você procura ser semelhante, jogar parecido com ele, caminhar parecido com o atleta, usar as roupas que ele utiliza, você se torna um imitador dele. Você não tem a essência. Você pode ser parecido fisicamente com o Neymar, que é um baita de um jogador de futebol, ou com o Pelé, que já faleceu, que foi o rei do futebol, né? E ser igual, mas igual externamente, mas não tem essência e habilidade, não vai ter a mesma habilidade. Não adianta. Nós podemos, aí você vai imitar, vai ser parecido, pode até jogar bem, mas não adianta, não vai ser igual. Aquilo ali é forma única. Exatamente. Não tem cada um é cada um. Né? Então, quando nós olhamos isso, nós vamos ver o seguinte. Quando o Jesus disse façam discípulos, ele não está dizendo o seguinte: façam pessoas que me imitem, que sejam parecidos comigo. Não, ele está dizendo façam pessoas
que sejam um, assim como eu e o Pai somos um. É muito mais profundo. É uma transformação de dentro para fora. Então, essa é a vontade de Deus. Que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que nós possamos chegar à estatura do varão perfeito. Então, nós temos que fazer essa diferenciação. Será que eu sou discípulo ou sou um imitador? Ninguém imita de forma proposital. Eu vou entrar na igreja e não vou me converter, vou só imitar. Não, mas daqui a pouco a gente cai nesse viés. Porque faça um discípulo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa o discípulo é feito pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pelo atuar do Espírito Santo em nosso interior e também pela submissão e a sujeição a uma ordenança de Cristo. Significa, ele vai nos dar condição de ser como ele é, de vencer o que ele venceu. Jesus disse que em seu nome nós faríamos os mesmos sinais que ele fez, ou até maiores. Então significa, imitador não consegue fazer. Ele só tem aparência, mas ele não consegue fazer. Em meu nome, nós vamos olhar em Marcos 16, vocês vão expelir demônios. Vocês vão orar pelos enfermos e vão ficar curados. Vocês vão falar em novas línguas. Então, não é imitar, é ser o que Cristo era e ser o que Cristo é e permanecer sendo para sempre. Então, é diferente quando se nós olharmos em Atos capítulo 2, nós vamos ver o batismo com o Espírito Santo, o derramar ali em Pentecostes. Quando nós olharmos em Atos 19, nós vamos ver já a igreja cheia do Espírito Santo, em Atos 19. Versículo 1, nós vamos ter o seguinte: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, olha só, achando alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem ouvimos que existe o Espírito Santo. Olha só, havia ali em Éfeso alguns discípulos. Paulo perguntou: porventura, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. O que Paulo fez? Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome de Jesus, do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então veja bem, Paulo percebeu, se eles são discípulos, né, eles precisam do Espírito Santo. Senão Paulo não tinha batizado eles com o Espírito Santo. Claro. Paulo não tinha perguntado: vocês têm o Espírito Santo? Então veja bem, em Atos 1:8 diz assim: recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, para testemunhar. Legal, mas para nos fazer discípulos. Então, ser discípulo, o melhor discipulador é a pessoa do Espírito Santo. Eu não tenho como eu vou me alinhar e vou seguir os passos de Jesus. É um engano. Você não tem como você se tornar discípulo. É Deus quem te faz discípulo. Veja bem, é Deus por intermédio da igreja que te discipula, que te abençoa. Então, como é importante nós entendermos, se nós olharmos Atos 9:18, vamos encontrar aqui também. Saulo era perseguidor da igreja. Ele matava os cristãos. Ele não cria no evangelho.
Saulo, ele prendia os crentes. Quem era Saulo? Um homem que depois que se converteu, teve o nome trocado, passou a se chamar Paulo. Paulo de Tarso. E Saulo, quando ele ia para Damasco para perseguir os crentes, Jesus aparece para ele, ele cai, né? Cai e fica cego, né? Vem uma luz do alto, e aí pergunta quem é. Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues, né? E aí ele orientou: tu vai à rua chamada direita, lá em Damasco. Aí o Senhor aparece para Ananias, um sonho, um discípulo, um servo, e disse: tu vai lá e ora por Saulo, vai lá e abençoa ele. Ananias chegou e disse o seguinte para ele, quando chegou nele: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber aquele que te encontrou na estrada, que está no caminho, por onde vinhas, e para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Saulo, de perseguidor, se tornou um discípulo, um apóstolo. E Ananias, quando chegou para ele, disse o seguinte, vamos lá, versículo 17, capítulo 9 de Atos. Então Ananias foi, entrando na casa, e impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como escamas, tornou a ver, a seguir, levantou-se e foi batizado. Veja só. Depois Paulo logo pregava em vários lugares e se tornou apóstolo Paulo, né? Homem que ganhou multidões para o Senhor. E até hoje suas cartas apostólicas do apóstolo Paulo têm sido referência para a vida da igreja. Então, como é importante, né, a gente ter essa questão, esse entendimento do que é ser discípulo, né? Discípulo é alguém que segue os passos de outra pessoa. Aí nós seguimos os passos, a gente faz porque a gente imita ou a gente faz porque houve uma mudança interior, né, pastor? O conhecimento, né, Paulo é um homem cheio de conhecimento, um estudioso, conhecedor da palavra, mas a vida dele muda quando ele tem esse encontro com Cristo, né? E o atuar do Espírito na vida dele faz com que ele seja esse apóstolo, né? Esse homem diferente, que é uma referência para nós hoje. E Paulo diz: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está dizendo: olha, eu tive uma vida diferente, hoje eu vivo uma vida diferente porque Deus tomou a minha vida. Então foi o atuar de Deus na vida dele que deu condição de Paulo ter esta mudança. O Evangelho sempre propõe mudança, transformação. Nós somos transformados em Deus. Nós não somos... A gente não é admirador do Evangelho. Tá cheio de... Tem muita gente que admira o Evangelho. E por aí algumas pessoas, elas começam a andar na fé porque ser cristão traz um monte de benefício, né, pastor? A família, questão de alguns princípios. E tudo é bênção, né? Tu vê que... Só que viver o Evangelho, né, é algo muito mais profundo do que ter algumas práticas cristãs, né? Nós não temos práticas cristãs, nós temos uma vida cristã. É diferente, né? E assim, para viver esta vida, precisamos do atuar do Espírito, porque senão, mais cedo ou mais tarde, aquele que só tem as práticas, mais cedo ou mais tarde, aquilo que está... A nossa carne milita contra o Espírito, a nossa natureza terrena, ela brota, ela vem com força, né? E daqui a pouco, quando a gente percebe, a gente já está fazendo diferente do que é a orientação de Deus. Só vamos praticar a palavra, viver o Evangelho através do atuar do Espírito Santo em nós, porque é necessário o governo, o exercício do governo do Senhor através do seu Espírito, da sua graça. Então, nós não somos imitadores, não somos, né, admiradores, nós somos filhos, nós somos nova criatura, né? Herdeiros da mesma graça de vida. Então, é diferente, né? Alguém diz: mas tu é evangélico? Não, eu sou filho de Deus, eu sou cristão, eu vivo o Evangelho. É diferente do que você praticar o Evangelho. Nós não praticamos o Evangelho, nós vivemos o Evangelho. É algo muito mais profundo, né? É algo muito mais... Quando a Bíblia diz, né, sobre a casa construída sobre a rocha, está falando sobre abrir profunda vala. Significa algo muito mais profundo, não algo superficial.
Porque o imitador, aquele que começa a andar no nosso meio, e tudo tem início também, não vamos achar, né, que às vezes a pessoa está começando, a pessoa está vindo na igreja, tudo é uma questão de aprendizado. Mas o que o Evangelho propõe, o que a palavra nos ensina? Profundidade, né? Profundidade na comunhão, profundidade neste viver o Evangelho. Isso só é possível através do atuar do Espírito. Olha o que Jesus disse. E de fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não tem discípulos sem a Trindade. Sim, não. Discípulo só com Deus? Discípulo só com Jesus? Discípulo só com o Espírito Santo? Não, são inseparáveis. E também tem a outra questão, ensinando-os a guardar todas as coisas que você tem ordenado. Ensinar. Tu ensina quem? Quem está aprendendo. Os novinhos. Então, ensinar a viver numa dependência do Espírito de Deus. Que é importante o Espírito Santo. Que o Espírito de Deus parece algo subjetivo e abstrato, mas o Espírito Santo ele é real. Ele é real. Tanto é que o apóstolo Paulo disse, né? Vocês já receberam o Espírito Santo? Ele perguntou para os caras lá, Atos 19. E eles disseram assim, mas nós nem ouvimos falar? Existe o Espírito Santo? Então, como é perigoso nós levarmos uma vida sem o mover do Espírito e sem o atuar do Espírito. Que o Espírito de Deus é que testifica no nosso espírito que somos filhos. Né? Em Coríntios diz que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então as riquezas de Deus, nós não tocamos em todas as riquezas de Deus. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Pelo Espírito Santo. Então, como é importante, está em 1 Coríntios 2:9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o que Deus tem preparado para quem ama a Deus é um tesouro. E de que forma você se toca nesse tesouro? Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual o homem sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então nós devemos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que conheçamos as coisas de Deus e as coisas íntimas do coração de Deus. Então, como é importante assim, essa questão de ser discípulo, é muito mais profundo do que a gente imagina. É muito mais profundo. Tu faz uma prova, né, num atleta, né, que imita o Neymar ou o Pelé. Bota jogar junto com o Pelé e com o Neymar. Na hora da prática, né? Não, muda tudo. É muito diferente. Na hora do, tu vai ver assim, não, mas esse aí é um perna de pau, não joga nada. Né? É só aparência. E aí no mundo espiritual o diabo sabe disso. Exatamente. E o diabo vai olhar assim, tá, vamos ver em campo. Então, Jesus pisou na minha cabeça. Exatamente. Jesus tinha autoridade. Vamos ver então se nós só somos imitadores ou a essência de Cristo, que é o mesmo Espírito que atuava em Cristo, se atua em nós. Aí em campo, ou seja, na batalha, nas adversidades, na luta, nós temos que orar, abençoar nossa família. Nós temos que repreender o mal em nome de Jesus. Mas para isso, nós precisamos nascer de novo. Batismo significa novo nascimento. Ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aberto para o atuar do Pai e do Filho, que ambos enviaram o Espírito Santo para que nós não sejamos imitadores, mas sejamos transformados na essência, no nosso coração, tendo uma nova vida interior, que vai aí sim refletir em nosso exterior. E aí o diabo vai tremer. As forças espirituais do mal vão, fugir de você. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor, me levas mais além. Obrigado, Deus, nós te somos gratos nesta manhã, obrigado por esse dia, obrigado pela vida nova que está proposta em Cristo. Nós oramos nesta manhã, abençoa cada um que nos escuta, que nos assiste, toca, Deus, com o poder do teu Evangelho. Abençoa este homem, esta mulher. Oramos, Pai, crendo que como discípulos temos o Teu Espírito e pelo Teu Espírito os dons, a graça e a unção para abençoar uns aos outros, e abençoamos este homem, esta mulher. Em nome de Jesus. Abençoamos esta casa, esta família, repreendemos todo o mal. Em nome de Jesus, a enfermidade vai embora, a doença desaparece. Toda atuação das trevas retrocede em nome de Jesus. Nós abençoamos a Tua saúde, a Tua família. Pedidos pela família.
Nós pedimos, Senhor, Enche toca o poder, nesta Pai. família, abençoa, 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 Amém, Deus. em o nome de Jesus. Nós Nome ministramos de o teu Jesus. socorro para esta casa. Deus, toma a tua vida, minha irmã. A ansiedade vai embora, a angústia desaparece, a dor e sofrimento cessa, Amém, em Pai. nome de Jesus. Nós abençoamos a tua saúde, as tuas finanças, a tua vida espiritual, o teu homem interior. Ministramos o toque do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Paizinho querido. Amém. Amém. E amém. A cada manhã, a cada manhã, tu és fiel, eu sei, Senhor, a cada manhã.